Olha só, pessoal, trouxe pra gente ver hoje aqui essa notícia a respeito de um camarada lá, um rapaz norte-americano, que está utilizando o ChatGPT para escrever livros em escala industrial e ganhar uma grana boa com isso. Aqui a reportagem traz que ele faz fortuna aqui, que ele lucra milhares de dólares. Não achei isso muito bem aqui no texto, não, mas vamos conversar sobre isso, que é muito interessante do ponto de vista da aplicação das inteligências artificiais. Inclusive, vai ao encontro de uma coisa que eu já falei aqui neste canal, uma abordagem sobre inteligência artificial e sobre o que eu acho que ela vai fazer com o mercado de entretenimento, com o mercado de produção intelectual, produção artística, inclusive. Então vamos dar uma olhada aqui nessa breve notícia que eu trago mais como uma curiosidade sobre esse futuro que chegou aí, que já não é futuro mais, já é presente, sobre as implicações que isso aqui pode dar, pode trazer nas diversas áreas de produção intelectual. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho de forma recorrente, torne-se membro aqui deste canal a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, não é? Então, a história aqui envolve um rapaz chamado Tim Baucher, ou um cara chamado Tim Baucher, não sei a idade dele aí. E ele teve uma ideia muito boa de utilização do chatbot a partir de agosto do ano passado. Então isso aqui não tem muito tempo que aconteceu, até porque o ChatGPT é uma coisa assim bastante recente, né? Então ele teve a ideia de escrever livros utilizando essa ferramenta aí. E é claro, ele usou isso lá numa época em que a grande parte das pessoas sequer conhecia o ChatGPT. E aí o que ele faz? Ele manda o chatbot escrever para ele livros, roteiros, textos de ficção científica, como ele próprio coloca aqui. Olha só o que ele escreveu, né? Meu objetivo era simples, criar uma série de e-books únicos e cativantes, fundindo ficção científica distópica com inteligência artificial fascinante, bem poético, né? O cara até escreve bem. Será que foi o ChatGPT que escreveu essa descrição aqui para ele? Não descarta essa possibilidade, não. E aí ele não sabia usar o ChatGPT, foi tentando até que ele conseguiu um resultado bacana, um negócio assim bastante interessante no final das contas. E aí no espaço de apenas 9 meses, ele escreveu 97 livros, meu amigo? Você achando aí que, sei lá, Paulo Coelho escrevia muito, né? 97 livros em 9 meses. E a maioria desses livros levou entre 3 e 8 horas para escrever. Imagino que ele ficava fazendo pequenos prompts ali do ChatGPT, não é? E é claro que a notícia faz questão de pontuar a proporção desses textos, né? Não são grandes obras literárias, não é o Fausto de Goethe, não é a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Tá falando aqui de e-books, né, livros eletrônicos. Naturalmente ele não publica isso aí, que se resumem ao número de palavras entre 2.000 e 5.000 palavras. Então são textos bastante pequenos. A títulos de comparação, os artigos que eu escrevo para o Visão Libertária, por exemplo, geralmente tem cerca de 1.500 palavras. Então estamos falando de um livro aqui, esses menores, né, que poderiam ser transformados em audiobook e que teriam aí 15 minutos de duração, talvez um pouco mais. Esses aqui 5.000 palavras, talvez aí uns 40 minutos de duração, uma leitura bastante rápida, bastante simples, não é um grande texto, mas isso aqui é um embrião, né? O início de novas possibilidades. E aí o que ele fez? Não apenas utilizou o ChatGPT para gerar o texto, como ele ainda utilizou o Midjourney, você sabe, aquele excelente gerador de imagens por inteligência artificial, para fazer as ilustrações do seu livro. Então tem aí entre 40 e 140 ilustrações cada obra, criadas inteiramente pelo Midjourney. Então, ele utiliza as inteligências artificiais, duas diferentes, para fazer então esses seus livros, esses quase 100 livros que ele escreveu no espaço de apenas 9 meses. E aqui que eu trago o ponto da questão da fortuna que ele faz e tal, porque é dito aqui que essas receitas que ele recebe, que está vendendo aqui cada e-book por $1,99 no caso, no máximo aqui $5,99, um valor assim bem simbólico mesmo, uma coisa assim quase irrelevante, não é? Então aqui a reportagem diz que essas receitas que ele obtém com as vendas dos seus e-books não permitem que o autor ganhe a vida com essa atividade aí. Então é apenas uma renda extra aí. E ele diz que é uma abordagem bem sucedida de qualquer forma. Muitos dos compradores dele são assíduos, são recorrentes, eles voltam, compram mais obras dele sempre aí. Alguns compram mais de uma dúzia de títulos. Claro, com esse valor aqui, você comprar aí 12 títulos, você vai gastar $24. Então é
uma coisa assim que não pesa no bolso no final das contas. E ele publica seus e-books nessa plataforma Gumroad aqui, particularmente eu não conhecia, entendo de algumas plataformas de publicação de e-book, mas essa eu não tinha ouvido falar ainda. E aí algumas pessoas criticam, de acordo com o Tim Baucher, aí as suas obras, dizendo que elas são contos e não livros reais. E ele diz, por sua vez, que ele acredita ter um retorno impressionante para uma pequena editora independente extremamente especializada com pouquíssima promoção e basicamente nenhuma sobrecarga, que é o mais interessante disso aqui. E aí ele falou que o motivo pelo qual os livros dele são tão curtos são as limitações do ChatGPT. Atualmente ele não consegue fazer textos muito longos sem ficar se repetindo, sem ficar aí fazendo ideias um pouco até equivocadas, né? Mas o grande ponto é um que eu já citei em outra oportunidade, né? Em primeiro lugar, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre inteligência artificial geral, seria uma forma de inteligência artificial que uniria várias outras para fazer uma única tarefa, ou seja, ao invés do senhor Tim Baucher aqui mandar o ChatGPT escrever pedaços de texto e ir colando isso aí, formando um único trabalho, ou mandando ele escrever um texto único para ser um livro pequenininho, e mandando o Midjourney fazer imagens com base nesse texto depois, escrevendo os prompts ali, ele ordenaria, pediria, sei lá, como você quiser, a essa inteligência artificial geral que criasse um e-book nas seguintes características, e essa inteligência artificial geraria os prompts para que outros mecanismos de IA fizessem os trabalhos também e juntaria depois tudo isso para entregar um produto final para ele. Seria uma coisa ainda muito mais rápida do ponto de vista de produção. Ele teria feito, sei lá, 300 livros nesse espaço de tempo, se isso já fosse plenamente aplicável, né? Mas o grande ponto que eu tratei em outro vídeo aqui é que eu imagino que a inteligência artificial vai ser utilizada para uma sobrecarga de material de entretenimento, para material de formação intelectual, para material aí de produção literária, enfim, qualquer coisa desse tipo aí. Porque como você gasta pouco tempo para fazer a sua produção intelectual, você vai poder fazer muito mais obras no mesmo espaço de tempo, né? Eu estou aqui gravando esse vídeo, eu vou depois ter que tratar o áudio, vou ter que fazer aí a edição, cortar as partes que eu erro, vou ter que fazer a thumbnail, subir esse vídeo para a internet e tudo mais. Então eu tenho uma limitação de tempo na produção de conteúdo aqui para o YouTube. Se eu consigo transformar todos esses passos em prompts para uma inteligência artificial, uma forma de IA, um sistema que gere o texto para ser lido por uma inteligência artificial que faz a narração e uma outra faz a produção do vídeo, a arte visual e tudo mais, então eu conseguiria produzir muito mais conteúdo, publicaria muito mais coisa, e ainda que meus vídeos tivessem poucas visualizações como eles têm agora, eu ganharia pela quantidade, eu iria ter uma sobrecarga de material no YouTube, iria saturar a plataforma de tal maneira que eu teria muitas visualizações no final das contas, e ainda que eu ganhasse pouco dinheiro por cada vídeo, o fato é que cada vídeo me custaria pouco em matéria de tempo e de recursos, o lucro seria razoável no final das contas. Então essa ideia do Sr. Tim Baucher é mais ou menos isso. Ele não está querendo ter best-sellers, o livro mais vendido do ano. Ele quer fazer livros fáceis, que possam ser vendidos por um preço módico e que consigam dar para ele algum dinheiro, porque o esforço dele nessa história é pequeno, então a grana que vier aí é lucro, e se ele está conseguindo fazer os milhares de dólares que ele está dizendo aqui, é uma forma de renda muito criativa, muito interessante, que está custando pouco para ele. Provavelmente ele pode continuar tocando a vida dele, fazendo outros projetos aí no mesmo tempo. Então eu acredito sim que a inteligência artificial vai migrar para esse lado aí de uma massiva produção intelectual, produção de conteúdo para a internet, de livros, e-books, vídeos, audiobooks, enfim, coisas desse tipo aí, talvez, quem sabe, até um podcast, né, todo feito por inteligência artificial, porque isso libera o tempo do produtor de conteúdo. O que impede que os produtores façam mais vídeos, escrevam mais livros atualmente? É o tempo. Eles não têm tempo hábil para fazer tantas coisas assim. Então a inteligência artificial vai liberar isso aí para as pessoas. Agora, como vai ser a nossa vida, como vai ser o nosso mundo numa sociedade eletrônica e dos meios eletrônicos saturada de conteúdo, eu não sei dizer. Se você acha que a internet já está saturada hoje, deixe esse tipo de coisa aqui se tornar comum, se tornar normal, se tornar mais acessível, né, para você ver aonde que nós vamos chegar, a quantidade de informação que nós vamos ter disponível
para consumo humano, essa é uma coisa que não tem precedentes mesmo, nem nos nossos pensamentos, nem na nossa imaginação. Pelo menos é assim que eu vejo a coisa caminhando, e esse caso aqui do Sr. Tim Baucher é um exemplo prático, efetivo, que aconteceu na realidade, disso que eu já havia tratado aqui no meu canal, dessa produção de conteúdo por parte da inteligência artificial. Ela não vai tirar o lugar de ninguém, o lugar dos escritores, ela vai apenas potencializar a capacidade de indivíduos gerarem conteúdo aí, liberando o tempo humano para outras atividades. Enquanto o ChatGPT escreve os livros para esse cara aqui, ele curte a vida, ele pratica um pouco de lazer ou trabalha em outra coisa que seja mais interessante para ele. Para mim, esse é o futuro das inteligências artificiais, porém todos nós estamos ainda apenas no campo da especulação. Mas aí, o que você achou a respeito dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!